FCC CLDF 2018. Considere o levantamento topográfico das estacas A, B e C, conforme apresentado na planta a seguir. Aí ele dá aqui os dados, né? Dá todos esses dados aqui. E aí o que ele pede? A cota na estaca C. Então ele quer a cota aqui, tá? A cota. Ele quer a cota. Bom, o que a gente primeiro precisa fazer? Primeira coisa que ele dá esse lado aqui, ó. Ele dá o lado AB, que ele fala que é igual a 100 metros. Então a gente precisa achar o lado AC, beleza? A gente precisa também descobrir esse ângulo, mas aí tranquilo, né? Bom, quanto vale esse ângulo aqui? Se a gente somar os três ângulos, a gente vai ter 180. Então, 180, tá? É igual ao ângulo A, mais ao ângulo B, mais ao ângulo C. Então, vai ser 57,57 mais 40,54 mais C. Logo, C vai ser igual a... passando os outros dois para o lado, vai ser 180 menos... Aí, esse aqui, ó, 57,57 mais 40,54. Então, vai dar 98,11. Logo, a gente vai achar que C, o ângulo, né? O ângulo C é igual a 81,89. Beleza, então a gente achou o ângulo C. Para a gente achar o lado aqui AC, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar a lei dos senos. Lembrando a lei dos senos. Lei do seno é o quê? Bom, se aqui a gente tem AC, aqui a gente tem BC, tá? E aqui a gente pode chamar de AB, tá? Então são esses lados aqui e esses ângulos aqui. Ok? Então aqui a gente achou 81,89. Beleza. Então vamos lá, achar o lado AC. Então, a lei dos senos, lei dos senos. O que nos diz a lei dos senos? É que o lado AC está para o seno de B, seno do ângulo B, tá? Assim como o lado BC está para o seno do ângulo A, que é o oposto dele, e o lado AB está para o seno do ângulo C, ok? Que é o oposto dele. Beleza. Então, como é que a gente usa isso aqui? A gente vai usar essa parte aqui, ó. Essa e essa, porque a gente quer o lado AC, ok? Então, vamos lá. AC está para seno de 40,54. Ele dá aqui, ó. Seno dá 0,65. Assim como... vamos pegar esse aqui agora que a gente tem. Então, 100 está para o seno de 81,89. Seno de 81,89 é 0,99. 0,99. E daí a gente acha que AC, o lado AC, ele é igual a 65,65 metros. Beleza, achamos. Então aqui o que a gente fez? A gente fez aqui primeiro a parte... A gente fez primeiro a parte planimétrica, beleza? A parte planimétrica, a gente achou aqui o lado. Bom, eu, no meu pensamento, acho que essa questão está errada. Por quê? Agora a gente vai para a parte altimétrica. Agora a gente vai fazer a altimetria da topografia aqui. Então, aí ele tem, porque ele quer a cota de C. Aí aqui ele tem a estação total colocada aqui em A, tá? E ele fala que a visada dela, tá aqui, ó, ele dá a altura do teodolito,
e ele dá o ângulo vertical. Só, o que acontece? Teoricamente, o que deveria ser feito aqui? É assim que a gente mede, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos botar que está aqui, beleza? Aí aqui está a cota 0. E ele está falando que está o seguinte. O teodolito está postado aqui, ok? E aqui está o ponto C. Beleza. Então, a gente bota aqui a mira, né? A gente bota a mira e ele está dizendo que isso aqui está dando aqui na mira, ó. Pá. E aqui vai ter um ponto aqui, ok. Então essa aqui vai ser a cota de C, beleza? Aí aqui tá em 100, né? 150, desculpa, 150. Aí a gente tem aqui a altura do instrumento, que ele dá também, é 1,5. A altura do instrumento é 1,5, aqui 150 metros. Aqui a gente tem a altura da mira, tá? Que a gente chama vamos chamar de HS. Ok, e aí como a gente descobre isso aqui? A gente descobre aqui a diferença de nível, tá? A diferença de nível entre a diferença de nível entre a cota C e a cota A. Beleza. Mas como a gente descobre essa diferença de nível aqui? Bom, essa diferença de nível, ela é dada... Eu não queria que ficasse aqui na ponta não, para falar melhor, mas no desenho ficou. Bom, a gente tem uma distância horizontal, que a distância horizontal é, no caso, esse AC, e a gente tem uma distância inclinada, tá? Esse valor aqui, ele era para ficar um pouco maior aqui, mas ele não está batendo aqui, vamos supor que ele não está batendo. E aqui a gente tem essa altura aqui, ó, que ela vai ser dada por... Ela tem duas formas de ser calculada. Ela pode ser dada por... se a gente pegar aqui, né, a tangente, né, tipo o ângulo aqui, ó, o ângulo vertical que foi dado, tá? Esse ângulo vertical aqui. E aí a gente pode calcular ela da seguinte forma, que vamos chamar isso aqui de cateto oposto. Então, como a gente calcula o cateto oposto? A gente tem duas formas. A gente tem que o seno do ângulo vertical, ele é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que no caso aqui é o DH, ou a gente pode calcular pela tangente, que a tangente é igual ao quê? A tangente de AV aqui, tá? A tangente de AV. Ela é igual ao quê? Ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, é o DH também. É o DH também. No caso aqui é o DH, beleza? Desculpa, aqui é a hipotenusa, então aqui é o DI. Aqui é o seno é igual a hipotenusa, ok. O seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa nesse caso aqui é o DI. Tá, beleza. Só que, e aí, qual é como a gente faz para descobrir o valor da diferença de nível? Bom, a diferença de nível, ela é dada pela altura do instrumento, tá? É a altura do instrumento, mais esse cateto oposto aqui, que nesse caso aqui a gente vai usar a tangente. Então, se a gente botar para cá, a gente vai multiplicar, né? A gente vai botar que o cateto oposto é igual a tangente do ângulo AV vezes a distância horizontal. Então, vai ser a tangente de AV vezes o DH, ok? Menos o HS. Ok. Só que aqui, ele, no exemplo, no problema, ele não dá a altura do instrumento, a altura que foi medida no instrumento aqui, ou seja, ele não dá essa altura aqui que o instrumento está. Bom, no meu pensamento,
foi uma sacanagem, porque isso não é corriqueiro. Normalmente é usado um bastão aqui para a gente achar essa cota. Só que como ele não deu aqui, ele quer que a gente ache que isso foi medido na cota C, tá? Na cota C. Então, na verdade, ele fez com que o desenho se tornasse esse aqui, ó. Ao invés desse aqui, o desenho se tornasse esse aqui, ó. Ele botou aqui, tá? O teodolito e mediu com uma fita. Não é corriqueiro isso aqui. Vamos supor que isso aqui seja o ângulo, a cota C, tá? Não é normal, não é corriqueiro, ninguém usa isso, entendeu? Ninguém usa isso. Enfim, ninguém usa isso. É sempre usado, é dificilmente usado isso. E aí o que ele acabou falando aqui, ó? Ele acabou falando o quê? Que esse valor aqui do cateto oposto, ele vai se somar a cota de A, tá? Ele deu como o HS igual a zero. O HS igual a zero. Por quê? Ele deu como se ele estivesse medindo exatamente na cota de C. Ok? Ele deu como se estivesse medindo exatamente na cota de C. Então aqui a gente tem 150, aqui a gente tem a altura do instrumento, ok? Que é 1,5. E aí se a gente for contar aqui a cota de C, o que é a cota de C? É a soma da cota de A mais a altura do instrumento mais esse cateto oposto. Ou seja, ele deu isso aqui como zero, tá? Então, é o que ele deu no exercício. Eu acho errado, ele deveria dar a altura do bastão, porém não foi isso que foi dado, então a gente tem que lançar conforme a música, não dá para reclamar. Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos descobrir aqui o DN, vamos lá, então o DN, altura do instrumento, que é 1,5, mais tangente de AV, ele dá, cadê? Tangente de AV aqui, 0,2 vezes 65,65, né? Porque é essa distância aqui, ele está mirando ali em C. Então, essa é a diferença de nível, ok. Então, essa diferença de nível dá igual a 14,63, ok. Então, qual é a cota de C? A cota de C a gente vai somar pela diferença de nível. Então, a cota de C é igual o quê? A cota de A mais a diferença de nível. Logo, a cota de C vai ser igual a cota de A, 150, mais 14,63. Temos que a cota de A é igual a a cota de C é igual a 164,63 metros. Bem, da letra D, mas lembrando, não foi uma questão justa, principalmente se tratando na hora da prova, para você associar que ele está mirando no ponto. Enfim, é uma questão boa, porém ele poderia ter dado a altura do bastão. Letra D, então, ok.